que a nossa suficiência vem de Ti, Senhor. Pedimos realmente agora o guiar do Seu Espírito, que o Senhor realmente nos ajude. Senhor, nós reconhecemos as nossas limitações, que são tantas, Senhor, mas tem misericórdia, Senhor, que tudo aquilo que o Senhor tem preparado para esse tempo realmente se cumpra nas nossas vidas. Deus, obrigado por cada vida preciosa que está aqui nesse lugar. O Senhor conhece as dificuldades, as necessidades de cada um, Senhor, e realmente fala conosco, vem de encontro, Senhor, às nossas necessidades, não só aquelas que são sentidas, mas aquelas que são reais, Senhor, que o Senhor possa realmente nos ministrar, Senhor, nessa manhã. Ajuda-nos, ó Deus, e desde já te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, em nome de Jesus. Bom, eu gostaria sim, de poder aproveitar ao máximo possível esse tempo com vocês, compartilhando aquelas coisas que eu sinceramente acho que são mais importantes. A gente vai desenvolvendo uma série de aulas, de ensinos, mas sempre tem aquilo que a gente vê que é mais produtivo, não é? E realmente, por uma questão até de buscar a eficácia, vamos focar aquilo que vai ser mais importante. Uma das aulas que eu tenho desenvolvido é essas 4 leis que determinam um casamento bem sucedido. E eu tenho, então, pensado muito nesse sentido, porque formando muitos conselheiros, quando você se propõe a formar pessoas que trabalham nessa área da saúde, saúde espiritual, emocional, ou inteligência espiritual, emocional, a gente acaba, na verdade, não só treinando, mas você acaba tendo que socorrer e ajudar muitas pessoas. E isso então não só nos desperta para as verdadeiras necessidades da nossa geração, como também nos faz entender as principais raízes dos problemas. Então eu tenho, já por um tempo, trabalhado muito com essa questão, como dar respostas espirituais para os problemas sociológicos. É impressionante como a espiritualidade e a sociologia se convergem. Quando você quer resolver determinados problemas sociais sem entender o aspecto da espiritualidade, muitas vezes a gente começa simplesmente a enxugar gelo, Você se esforça, faz, batalha, mas você não chega no resultado onde você tem que chegar. Então, se você olha realmente hoje para o quadro social, que tem sido bem trágico, nós vivemos numa sociedade caracterizada pela perda dos vínculos familiares, E então, quando a gente olha para certos alarmes que estão acontecendo, como o aumento incontido da violência, da criminalidade, da marginalidade, dos vícios, da imoralidade, da perversão sexual, Quer dizer, hoje a gente tem que lidar tanto com situações como essa, E quando realmente você vai trabalhar essas questões, invariavelmente, onde você chega? Tudo isso, na verdade, orbita nesse eixo, que é o eixo da destruição ou a falência do princípio do matrimônio. Por isso, quando a Bíblia fala em Hebreus 13:4, estava até aqui o versículo, venerado seja sobre todas as coisas
o matrimônio e o leito sem mácula. Quanto aos adúlteros e impuros, Deus os julgará. Veja bem que a Bíblia não só exalta o matrimônio como o princípio dos princípios, quando você pensa numa dinâmica de construir a cultura de uma civilização, uma dinâmica multigeracional, o matrimônio, um mecanismo que Deus estabeleceu para o crescimento da humanidade. Então Deus não só estabelece o matrimônio como o princípio dos princípios, mas fica muito claro também o outro aspecto, assim, que é um aspecto duro desse texto. Fala assim: quanto aos adúlteros e impuros, Deus os julgará. Você vê que tem uma palavra muito séria de julgamento, de condenação sobre quem fere esse princípio. Então é algo que nós precisamos de levar realmente muito a sério, né? A questão do casamento, do matrimônio. E é em torno desse eixo da destruição do matrimônio é que a gente vê tanta tragédia na sociedade. Então a gente precisa de trabalhar realmente bastante, dando uma ênfase nesse sentido. E lá em Gênesis capítulo 2, versículos 24 e 25, quando Deus estabelece então o matrimônio, depois dele ter dito, né, o homem crescer, multiplicar, encher a terra, né, então ele estabelece o casamento como o princípio através do qual esse crescimento se daria sadiamente. Deixará, pois, o homem, seu pai e sua mãe, unir-se-á à sua mulher, serão os dois uma só carne. E o versículo 25, a Bíblia fala assim: que o homem e a mulher, ambos estavam nus e não se envergonhavam. Não se envergonhavam. Então, desse texto, que de certa forma é a expressão mais original possível do propósito de Deus para a raça humana, porque essa ordem, essa instituição que é o casamento, aconteceu antes de haver pecado, queda, ou antes de Deus ter estabelecido qualquer outra instituição, sejam nações, governos ou a própria igreja. Deus estabeleceu o matrimônio. É interessante que quando você observa sobre a cultura do reino de Deus, a maneira como Deus está construindo realmente até todo o processo de restauração, isso vai culminar em quê? Isso culmina, não é? Quando a gente pensa assim, eu não diria o final, mas o reinício de tudo, não é? Quando Jesus voltar, a volta de Jesus se resume, na verdade, num casamento, as bodas do Cordeiro, não é? Então nós estamos, na verdade, assim, pensando como reino, nós estamos indo para a plenitude do princípio do matrimônio. Por mais que hoje a gente vê realmente um ataque frontal, não é? Isso não é novo, sempre teve assim muita luta em torno do casamento, não é? Porque daí que tudo vai ser determinado numa sociedade. Mas é importante nós entendermos que a principal maneira de expressarmos que estamos de fato prontos para a volta de Jesus, a principal maneira é pela nossa vida conjugal. Se você não pode ser fiel ao seu cônjuge, como é que você vai casar com o Cordeiro? Como é que você vai entrar nessa festa? Não é verdade? É as bodas do Cordeiro. É um casamento. É uma cultura
respeito, compromisso. Entende? Então, por isso que a Bíblia fala sobre, quando Malaquias fala sobre a vinda do Senhor, ele fala assim: quem suportará o dia da sua vinda? Quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão na potássea dos lavandeiros. Então, o reino de Deus, não é? Por mais que talvez aqui na terra, principalmente o mundo ocidental, caminha na contramão do relacionamento conjugal, uma cultura de independência, não é? De isolamento, cada um querendo o seu espaço, a sua privacidade, não é? Mas o reino de Deus caminha na direção realmente da vida matrimonial, uma aliança eterna com o nosso Deus, que precisa ser exercitada através do nosso matrimônio aqui na face dessa terra, não é? Então, antes de qualquer outra instituição, Deus estabeleceu o matrimônio. E na maneira como Deus estabeleceu o casamento, nós podemos perceber aqui alguns verbos. E esses verbos, realmente, eles apontam para princípios. Para leis. Nós sabemos que Deus, ele exerce o seu governo principalmente por leis, não é por sentimentos, mas é por leis. E se você conhece e discerne as leis que Deus estabeleceu e se alinha a elas, você vai experimentar realmente melhor, não é? Mas a partir do momento que você se coloca na contramão de um princípio, a nossa vida realmente se torna extremamente difícil, não é? Então são leis, não é? A gente pode observar nesse texto aí 4 leis que, quando conhecidas, quando nós realmente alinhamos o nosso coração com elas, a gente percebe que isso pode abençoar tremendamente a nossa vida conjugal. Então, a primeira lei vem aí por esse primeiro verbo, não é? Quando a Bíblia fala assim: deixará, pois, o homem, seu pai, sua mãe, deixará. E essa lei que vem por esse verbo, eu chamo a lei da emancipação ou lei da prioridade. Ou seja, quando você se casa, é fundamental que haja uma emancipação e também uma mudança de prioridades nos nossos relacionamentos. Antes do casamento ser uma união, ele precisa de ser uma separação. Deixar. Tem que deixar, não é? Então, aquele relacionamento com, supostamente, as pessoas mais importantes da nossa vida, que são os nossos pais, um relacionamento de dependência dos pais e tal, não é? Dependência emocional, dependência financeira. É muito importante você superar essa fase, não é? Agora, indo para o papel de alguém que vai realmente gerar e suprir uma nova família. Por isso que esse é um passo realmente em direção, um passo muito significativo, muito importante em direção à maturidade, não é? Então tem um mandamento aí, que é: deixará, pois, o homem seu pai e sua mãe. Tem que deixar. Normalmente, quando alguém viola esse mandamento de deixar pai e mãe, realmente isso vai trazer algumas consequências que podem se tornar críticas até,
muitos aqui já observaram situações assim: alguém que se casa e de repente, ao invés de deixar pai e mãe, vai morar com eles, ou vai morar com o sogro e com a sogra, né? Alguma coisa assim. E isso indica o quê? Que não houve uma emancipação que esse princípio exige, seja principalmente nesses dois aspectos. São os aspectos que normalmente mais pegam, que é o aspecto emocional e o aspecto financeiro, né? Se não acontece a emancipação, lógico que se você ainda depende, pai, mãe, sogro, sogra, eles vão acabar interferindo, seja no seu casamento, seja na criação dos filhos, vai acabar acontecendo o que a gente chama assim um incesto emocional. E isso muitas vezes pode colocar o casamento em risco, pode colocar vários relacionamentos em risco, né? Muitos já ouviram falar nessa famosa maldição da sogra, não é? Coitada da sogra. Mas inclusive agora, né, nosso filho casou e minha esposa falou: agora está proibido contar piada de sogra. Mas a questão não é a sogra, a questão é isso, é quando na verdade se viola esse mandamento, não é? E isso realmente acaba adoecendo os relacionamentos, gerando um relacionamento às vezes de codependência, não é? E isso realmente, como eu disse, nunca termina muito bem. Então é fundamental essa emancipação. Aliás, todo processo sadio de maturidade visa a emancipação. Para um processo de maturidade se tornar sadio, ele tem que visar a emancipação daquela pessoa, em qualquer âmbito que seja na criação de filhos, como nós estamos falando, seja na formação de discípulos, seja num processo de ajuda emocional ou psicoemocional. Você sempre tem que ter como objetivo a emancipação. Por exemplo, no aconselhamento, todo aconselhamento ele tem que ter um início e tem que ter um fim. Inclusive, quem trabalha com aconselhamento sabe disso. A maioria das pessoas, quando buscam um aconselhamento, às vezes, o que elas estão querendo de fato? É transferir o problema e as responsabilidades dela para aquele pastor. Tipo assim: pastor, resolve o meu problema, faz uma oração mágica aí e resolve o meu problema. E se você cai nessa cilada, você não vai fazer um discípulo, você vai fazer uma parasita. Você vai fazer uma pessoa que só depende de você. Você não vai estar ajudando, na verdade, essa pessoa. Porque presta atenção numa coisa: discipular é responsabilizar. Amém? Você quer criar filhos, discípulos sadios? Responsabiliza. Temos que responsabilizar. Muitas vezes você ajuda a pessoa no processo, mas o que você não pode fazer é tomar para você as responsabilidades que são daquela pessoa. Isso você não pode fazer. Senão você está na contramão do processo de maturidade. E tudo na vida, gente, não é em todos os aspectos da nossa vida nós precisamos de amadurecer. De desenvolver uma inteligência. São diversos tipos de inteligência, diversos tipos de maturidade que precisam de ser alcançados. Quando você estuda, por exemplo, o livro de Mateus, é muito interessante a gente ver isso mais de perto em relação ao discipulado. A maneira, na verdade, como Jesus discipulou aqueles que se transformaram em apóstolos e que viraram, pelo menos a geração deles, eles viraram de cabeça para cima.
Então, no livro de Mateus, você percebe 3 grandes comissionamentos que Jesus fez, que nos ajudam a entender o processo de discipulado que Jesus estabeleceu. O primeiro grande comissionamento é um texto muito conhecido, Mateus 11:28, que todos nós sabemos de cor, quando Jesus fala assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, algumas traduções falam oprimidos, e eu vos aliviarei. E ele fala assim: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Então esse é o primeiro nível do discipulado da maturidade. É quando nós aprendemos a lidar com os nossos excessos emocionais, com as sobrecargas, aquilo que realmente está produzindo fadiga na nossa alma. Um dos grandes segredos da maturidade é a gente realmente entender esse lugar de descanso em Deus, esse lugar de entrega, não é? Essa posição de andarmos lado a lado com Jesus de tal maneira que os nossos excessos emocionais, quem vai levar é Ele, entende? E o grande problema, gente, é que a ansiedade, a preocupação, essas coisas são altamente viciantes. E hoje é muito comum a gente ver pessoas que elas estão paralisadas numa barreira assim de angústia, de preocupação, de ansiedade, não é? Então a pessoa vive pré-ocupada, ocupada e pós-ocupada, de colapso nervoso em colapso nervoso, vivendo realmente, emocionalmente falando, um estresse terrível que está destruindo ela por dentro. E quando a pessoa está nisso, vamos dizer espiritualmente falando, ela está no jardim de infância. Isso é sinal que ela não cresceu espiritualmente. Toda pessoa, vamos dizer assim, que está nessa angústia e nessa fadiga emocional, mostra que espiritualmente não cresceu. Porque maturidade, um dos aspectos principais da maturidade é aprender a entregar os nossos excessos para Deus. É você encontrar esse lugar alto em Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor Onipotente, descansará. Existe em Deus um lugar de descanso, não é? Existem nas batalhas um lugar onde você não é abalado, como Davi fala: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas existe um lugar em Deus que você não é abalado. Então esse é o primeiro nível da maturidade, é lidar com as estruturas de ansiedade. E isso, gente, não é uma coisa que cai de paraquedas. Você lembra que Jesus fala o quê? Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. É uma coisa que você aprende. Isso demanda disciplina. Não é uma oração que o pastor vai fazer aqui, você agora vai se libertar dos seus excessos emocionais, dos seus colapsos nervosos, da sua insônia, não é? De tudo aquilo que realmente te fadiga, não te deixa descansar, dormir, não é? E a gente sabe que descanso é um dos mais importantes princípios de renovação de forças. Isso exige disciplina, entende? É um exercício, é uma disciplina. Então esse é o primeiro parâmetro da maturidade, é a gente entender isso, não é? Que o nosso descanso não é um dia, o nosso descanso é
uma pessoa, é um estilo de vida, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. O segundo grande comissionamento que Jesus faz no livro de Mateus é no capítulo 16, quando ele fala: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga, disse Jesus. Então aqui é um outro nível de maturidade, onde nós precisamos de aprender a combinar renúncia com voluntariedade. E realmente, toda pessoa que aprende, que tem essa compreensão, a importância do caminho do altar, de combinarmos renúncia com voluntariedade, com um bom coração, gente, é um dos principais sintomas de maturidade, isso aí, né? Isso é muito fácil de se verificar quando você apela para a infância de qualquer criança. Muitos aqui têm filhos pequenos, já tiveram. Quando uma criança quer uma coisa que ela não pode ter, aquilo pode representar perigo para ela, pode um CD4, e você tira aquilo da criança, como é que ela reage? Ela vai chorar, vai fazer pirraça, não é verdade? Por quê? Por que ela reage assim, quando ela tem que abrir mão de um desejo, de uma coisa que ela muito queria? Não é? Então, porque ela é criança, ela é infantil, é da idade dela, entendeu? É próprio da idade dela. E isso, às vezes, é o que acontece com muitos de nós, espiritualmente falando. Hoje é muito comum você ver pessoas que se relacionam com Deus como se Deus fosse um balcão de supermercado, né? Então a gente chega lá, bate nesse balcão e Deus, o Senhor tem que me dar o que eu quero, né? E ai de Deus, se Deus não der o que a gente quer, né? Então, na verdade, esse aspecto da maturidade também é fundamental. Negue-se a si mesmo. A gente aprender a colocar limites para os nossos desejos, colocar limites para os nossos sentimentos. Uma pessoa que aprendeu a colocar limites, não é? Aprendeu a ouvir o não, aprendeu também a dizer o não. Tem gente que não sabe dizer o não, ela tem medo, tem temor humano. Na verdade, são aspectos que ainda demonstram uma certa imaturidade, não é? Então, isso realmente é muito importante, a gente combinar renúncia com voluntariedade. Isso é sinal que nós estamos crescendo. E o terceiro grande comissionamento que Jesus faz em Mateus 28, é o ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, ou ordenado. Então é interessante que aqui a gente fecha o processo de maturidade. Vinde a mim, o vinde após mim, e agora o ide. Jesus não fala fique, mas ele fala o ide. Uma emancipação daquela pessoa. E a emancipação, por incrível que pareça, é o que faz com que o relacionamento se torne apropriado, adequado. Não quer dizer que você está perdendo a pessoa, você acaba perdendo quando na verdade você não emancipa, você adoece o relacionamento. Aquilo que nós falamos sobre a codependência, não é? Um dependendo do outro. Isso é altamente doentio, seja na criação de filhos, seja no discipulado, no processo de um aconselhamento. Gente, a codependência enclausura o relacionamento no processo de imaturidade,
não é? Então tem que haver o id, a emancipação. E o casamento é isso. O casamento é o id, não é? É quando agora aquelas pessoas, elas realmente já têm uma maturidade emocional, já têm uma maturidade financeira para assumir uma nova família, as responsabilidades, as demandas de uma nova família. Então o casamento literalmente transforma um menino num pai, uma menina numa mãe, alguém que gera vida, alguém que realmente está crescendo. Então essa é a primeira lei que faz um casamento dar certo, é a lei da emancipação. E a gente precisa de trabalhar nisso, não é? Todos esses aspectos da vida, os nossos relacionamentos precisam de ser enxergados sobre essa ótica. Todo processo sadio de maturidade demanda uma emancipação. Eu me lembro do meu filho, quando ele fez 18 anos de idade, então ele quis ter uma experiência missionária e tal, e passou quase 2 anos numa das nossas bases de Jocum, na Austrália, e foi muito bom para ele. A princípio, né, aquele do outro lado do mundo, sozinho, mal acabou de fazer 18 anos, né? Mas foi uma experiência assim tremenda para ele. Aquilo foi muito importante, né? E realmente preparou ele, não é, para uma outra etapa que ele teria. Quando ele voltou, a gente quase que não reconheceu como que ele tinha crescido tanto, como que ele tinha amadurecido tanto. Então isso é uma lei. Nós precisamos de pensar nisso em relação às pessoas que nós discipulamos, em relação aos nossos filhos, não é? Eu me lembro do meu filho também, quando ele estava mais ou menos com 22 anos, ele conheceu uma moça, não é? Queria se casar com ela, e só que ele estava no meio da faculdade. E eu então, conversando com ele, falei: olha, eu podia muito bem chegar, te paternalizar, te bancar, você casa e eu pago suas contas, né? Mas eu falei para ele: isso não vai te fazer bem. Isso não vai te fazer bem, não é? E foi bom, porque ali ele entendeu, não é? Acho que cabeça não é verdade e tal, né? Ali eles terminaram o relacionamento e ele, porque na verdade a esposa dele é coreana, não é? Então ela estava na Coreia, ele no Brasil. Eles decidiram romper o relacionamento. Ele foi, terminou a faculdade, não é? Aí foi efetivado no estágio e tal. Então, aí depois que estava tudo ok, ele me procurou e falou: agora então nós devemos retomar o relacionamento e nos casar. Eu falei: por aí mesmo. Eu fiquei até impressionado de ver a perseverança deles. Porque eles passou aqui uns 2 ou 3 anos, não é? E agora recentemente se casaram. E eu vi também como que isso foi importante para eles. Emancipação. A segunda lei que nós vemos aí nesse texto vem pelo segundo verbo, que é esse verbo unir-se-á, ou se unirá a sua mulher, unir-se-á a sua mulher. E essa segunda lei a gente chama a lei do esforço, porque no original esse verbo unir-se-á pode ter esses 2 sentidos, essas 2 ideias. Primeiro, unir-se-á significa aquilo que se alcança por esforço, ou também você perseguir algo a
que unidade custa caro, que unidade não é um negócio simples ou barato, né? Que demanda realmente romper muitas barreiras, principalmente em nós mesmos, preconceitos que estão dentro de nós, traumas que estão dentro de nós, não é? Muitas vezes barreiras que estão dentro de nós. Então, olha, unir-se-á é a lei do esforço, é algo altamente desafiante. E também é um outro aspecto para a gente poder entender ainda melhor o processo de maturidade que Deus desenhou através do casamento. Porque, olha só, se você for pensar bem, né, e tudo isso é proposital, literalmente proposital, mas o casamento é isso, é você ter que se unir, ou seja, conquistar uma afinidade profunda com o seu cônjuge, ou seja, uma outra pessoa que é totalmente diferente de você. Quantos já descobriram isso? Que a natureza do homem é totalmente diferente da natureza da mulher. Quem que criou a natureza da mulher diferente da natureza do homem? Vocês já assistiram? Tem um videozinho na internet que fala sobre o cérebro do homem e o cérebro da mulher. Já assistiram isso? Se você não assistiu, depois dá uma olhadinha, é bem interessante. Mas o casamento é isso, é você ter que se unir, é você ter que conquistar uma afinidade profunda com uma outra pessoa que tem uma natureza totalmente diferente da sua, e isso numa proposta até que a morte te separe, uma aliança até que a morte, não dá para sair pela tangente, não, né? Então é realmente altamente desafiador unir-se-á. É interessante que esse verbo, na verdade, ele está indicando não algo que acontece no dia do casamento, mas ele está indicando um desafio a ser conquistado. Isso tem que ficar muito claro, né? Um desafio a ser conquistado, unir-se-á. Ou seja, quando você se casa no dia do seu casamento, não significa que você se uniu ao seu cônjuge. Você pode, na terceira lei que nós vamos falar, tem que ser uma só carne, mas esse unir-se-á ainda não se deu, porque isso fala dessa afinidade profunda que ainda vai ter que ser conquistada. Então nós vamos ter que vencer muitas dificuldades nesse sentido. É muito comum, por exemplo, você ver pessoas que estão casadas há 15, 20 anos e ainda não se uniram. Inclusive algumas até dormem até em cama separada, mas estão casadas há 15, 20 anos. Não se uniram, muito pelo contrário, se desuniram ainda mais. Não é? Às vezes a comunicação já bloqueou, né? Uma série de coisas realmente estão assim, bem problematizadas. Então, por isso que essa lei a gente chama a lei do esforço. Casamento, gente, é um chamado para o esforço, para uma superação dos nossos limites. Chamado para um processo de maturidade, é um exercício de caráter mesmo que nós precisamos de fazer. Lei do esforço. Eu sempre falo, casamento não é para frouxo, né? Casamento é para quem quer exercitar caráter, é para quem quer exercitar fidelidade, lealdade, compromisso, respeito, altruísmo, que são os valores
que, quando exercitados, nos fazem participantes da natureza divina. Olha, por que o princípio do matrimônio é tão elevado, como Hebreus 13:4 fala? Porque quando você exercita esses valores implícitos no casamento, que é lealdade, respeito, compromisso, altruísmo, quando você exercita isso, a natureza de Deus começa a ser enxertada na nossa natureza. Nós falamos, a cultura do reino de Deus culmina com o matrimônio, não com o divórcio. Nessa perspectiva, não é, da volta de Jesus, das bodas do Cordeiro, divórcio é sinônimo de inferno, não é verdade? Então, a cultura do reino de Deus é uma cultura de fidelidade, compromisso, respeito, amor, altruísmo. Isso demanda esforço, gente. Isso é para quem quer exercitar caráter. Por isso que aqui a gente entende que felicidade só é um pressuposto que vem como consequência, mas a essência do casamento não é felicidade, não é você ser feliz, mas é você ser santo, ser uma pessoa realizada moralmente falando. O conceito de realização ele é muito mais elevado do que o conceito de felicidade. Normalmente felicidade está associado a um momento, não é? É algo momentâneo, mas a realização fala de conquistas morais que nós fazemos, que realmente nos impulsiona em direção ao propósito eterno de Deus. Isso demanda muito esforço, muito esforço. Uma das primeiras coisas que a gente descobre quando você se casa é que paixão e amor são coisas distintas. Paixão, muitas vezes, a paixão é mais vulnerável, ela oscila, não é? Do mesmo jeito que está apaixonado ali no dia a dia do casamento, vem as crises, vem as dificuldades, e se você nortear sua vida pela paixão, você vai se tornar uma pessoa tremendamente inconstante, não é? Agora, amar tem a ver com mandamento, não com sentimento, é uma lei. Você pode, inclusive, até não gostar de uma pessoa e ainda assim amá-la, que é um verbo, é uma escolha que nós fazemos. Inclusive, essa escolha é que traz a reboque o sentimento, porque muitas vezes os casamentos passam por crises assim. Vamos dizer que aquela paixão que você tinha lá, aquela paixão toda, às vezes naquela fase que você está vivendo, parece que aquilo acabou, mas amar continua sendo um verbo. E quando você decide amar, quando você decide aceitar aquela pessoa do jeito que ela é, não é? Quando você decide não impor, porque muitas vezes o casamento pode chegar nesses entroncamentos, onde um começa a responsabilizar o outro pelas dificuldades, aí vem as cobranças. O dia que você mudar isso, nós vamos ser felizes. E o outro também fala, não, o dia que você mudar aquilo, nós vamos ser felizes. E fica essa cobrança mútua. Quantos aconselhamentos que a gente faz de casais é só isso, um cobrando o outro. E isso só faz o relacionamento divergir. O que restaura um casamento? É quando a pessoa desiste desse processo de cobrança. É quando ela, dentro de si mesma, ela fala, olha, mesmo que o meu cônjuge não mude naquilo que eu gostaria, eu vou amar. Eu vou amar. Mesmo que ele não mude, o resto da vida ele continue assim, desse jeito. Excelente. Eu vou amar, eu vou honrar a aliança que eu fiz com ele, porque amor é isso, é honrar uma aliança que você fez.
que sim, o Espírito Santo vai dar uma de Espírito Santo na vida dele. Aí a gente começa a ver os milagres acontecendo. Aí Deus entra, muda a natureza, mundo tem que mudar, mas a gente precisa de ter esse coração. Isso é a lei do esforço, gente. Isso é a lei do esforço. Eu tenho estudado um pouco sobre a vida e a reforma de Lutero, e é muito interessante, né? Uma das coisas assim que mais deu consistência para a reforma que Lutero fez foi essa redescoberta em relação à importância do matrimônio, né? Muitas vezes o que a gente conhece sobre Lutero, porque Lutero viveu uma época extremamente difícil. Quando você estuda sobre a história da igreja, é muito conhecido que a gente fala lá os 1000 anos de trevas, né? Ou a idade das trevas, que foi mais ou menos do ano 500 depois de Cristo até o ano 1500, 1000 anos de trevas. Nesses 1000 anos, foi uma das piores fases da igreja, quando a igreja foi sendo roubada, né? Ela foi perdendo todos os seus valores, princípios, né? Inclusive, em relação às questões mais rudimentares da fé, nem isso a igreja tinha mais. Quando você pensa na salvação, como é que as pessoas eram salvas na época de Lutero? Pagando indulgências, né? Você vê, nem mais a verdade sobre salvação eles tinham. Então Lutero, obviamente, era um homem das Escrituras, e estudando as Escrituras ele começou a observar alguns erros. Quando ele lê lá em Romanos, em Abacuque, o justo viverá pela fé e tal, não é? Então ele chega nessa conclusão que nós não somos salvos pagando uma indulgência, mas nós somos salvos mediante o sacrifício de Jesus, não é? Nós somos redimidos pelo sangue de Jesus, quando colocamos a nossa fé no sacrifício de Jesus. E isso, obviamente, causou um impacto não só espiritual, mas um impacto social muito grande, porque isso mexeu nos cofres da igreja e no bolso da população. Imagina se você tivesse que pagar uma indulgência milionária para comprar um lugar no céu, e agora alguém te fala que você não precisa de gastar isso. Muito pelo contrário, Jesus já pagou esse preço, vida por vida, sangue por sangue. Viva Lutero! É verdade, foi aclamado. Mas o ponto onde a coisa, vamos dizer assim, mais trouxe uma mudança mesmo, e teve tanto impacto nessa proporção de ser uma reforma, né, ou uma restauração do propósito de Deus, foi no campo da sexualidade. Naquela época, aliás, desde a época dos monastérios, quando veio lá Constantino, né, a igreja começou a se politizar tanto, se corromper, e aqueles que realmente zelavam pelas verdades de Deus começaram a se retirar, se isolar dos monastérios, desenvolvendo assim uma cultura de relacionamento com Deus. E isso foi crescendo tanto que o conceito de santidade foi ficando muito associado ao conceito do isolamento. Então, como é que as pessoas se santificavam? Indo para os monastérios, os desertos, e ali as pessoas ficavam buscando a Deus, desenvolvendo a sua espiritualidade, desenvolvendo caráter,
E esse movimento monástico, quer dizer, isso é uma história muito longa, ele trouxe muitos benefícios, mas realmente algo foi se distorcendo aí, que foi esse conceito da santidade associada apenas ao isolamento. E esse isolamento depois não se tornou só o isolamento do cara ir lá para o monastério, mas também demandava uma abstinência sexual e conjugal. Inclusive, teve um certo papa, não me lembro o nome dele, mas ele instituiu isso. Ele tinha uma visão assim, muito carnal sobre o sexo. Na concepção dele, sexo era algo carnal, algo maligno, algo que não podia estar associado à espiritualidade. E com isso, então, a igreja realmente, na época de Lutero, praticamente todos os sacerdotes, qualquer pessoa que queria servir a Deus, tinha que optar pelo celibato, tinha que ser celibatário. E Lutero, quando ele se refugiou no castelo de Wartburg, na Alemanha, fazendo uma leitura mais profunda da Bíblia, quando ele chega nesse texto que nós lemos, ele tem uma revelação, e Deus começa a mostrar para ele isso, porque naquela época, na verdade, os monastérios eles já estavam fracassando no sentido de construir caráter na vida das pessoas. Hoje, quando a gente olha para a história, a gente sabe o que uma cultura